Olá, meus irmãos, olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Pois é, se não estiver tudo bem, eu quero dizer para você, vai ficar tudo bem. Esse foi o tema da mensagem desta noite, a qual Deus colocou no coração do nosso pastor para abençoar nossas vidas, para nos edificar. Essa história se encontra em 2 Reis, no capítulo 4. História essa que tem por tema, vai ficar tudo bem. Essa história vai falar sobre a mulher sunamita. Por que sunamita? Ela era da cidade de Sunem. A Bíblia não dá um nome dessa mulher, um nome específico. Só dá a nacionalidade dela, o lugar da onde ela é, o lugar da onde ela mora, da onde ela nasceu. Essa mulher tinha uma boa condição financeira. Essa mulher tinha um sonho em seu coração, em ter um filho. Porém, o que barrava esse sonho era que essa mulher era estéril. Essa mulher era uma mulher despachada pela medicina. Mas o Deus que tudo pode, o Deus que contraria a medicina, o Deus que vai além da medicina, concedeu a graça para aquela mulher de ter um filho, concedeu a bênção de dar à luz a um filho. Essa mulher teve um filho e aquele filho preencheu o vazio do seu coração. Aquele filho chegou para abençoar a sua vida, para abençoar a vida da família daquela mulher, para trazer paz, para preencher o vazio. Aquele filho foi crescendo, aquele filho crescia em estatura. E a Bíblia fala que em um certo dia, aquela criança foi com o seu pai para a lavoura. E num certo momento ele começou a sentir fortes dores de cabeça. O seu pai, ao ver seu filho reclamando que estava sentindo fortes dores de cabeça, quando viu que o problema estava sério, quando viu que a situação era grave, mandou levar a criança para a casa onde sua mãe. Chegou lá, com certeza aquela mulher buscou alguma forma de ajudar aquela criança, de resolver aquela situação. Porém, a palavra do Senhor fala que ao meio-dia aquela criança veio a óbito. Diante daquela situação, aquela mulher pega o seu filho no colo, leva ele até o quarto. Chegando no quarto, coloca na cama. Aquela mulher sai do quarto e fecha a porta. Aquela mulher mandou preparar um jumento que ela ia viajar atrás do homem de Deus. E o seu esposo, sem saber por que ela estava tomando aquela atitude, ele diz: mulher, o que tu vai fazer? Tu vai para onde? Nosso filho acabou de morrer, a nossa casa está em luto, nós temos que preparar o funeral. Aquela mulher disse: vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Foi isso mesmo, meus irmãos. Aquela mulher, em meio àquela situação, em meio àquela circunstância contrária, que para muitos já não tinha mais solução, ela disse: vai ficar tudo bem. E o pastor abordou 3 pontos. Por que ela disse que vai ficar tudo bem? Primeiro, significa a convicção que ela tinha, ou seja, a fé. A palavra de Deus vai nos dizer que sem fé é impossível agradarmos a Deus. E diante daquela situação onde todos já buscavam, se contentar com aquela situação a qual o filho havia morrido e buscar preparar o funeral, aquela mulher ergueu sua voz e disse: vai ficar tudo bem, por causa da fé que ela tinha em Deus, da convicção que ela tinha no Deus Todo-Poderoso, que pode mudar, que pode reverter qualquer situação. Meus irmãos, o que nós aprendemos com isso é que a nossa fé não deve estar ligada às circunstâncias que nós estamos vivendo. A nossa fé não deve estar ligada ao ambiente, à situação, se está favorável para a nossa vida ou não. A nossa fé não deve se basear nisso. A nossa fé, a nossa convicção vai além da medicina, do diagnóstico da medicina, vai além de alguém chegar e falar que isso aqui não dá mais certo, o teu sonho acabou, morreu, é hora de sepultar. Mas não, a nossa fé vai além disso, porque a gente crê que independente da situação, independente do momento que a gente esteja enfrentando, Deus ainda está no controle. E se Deus está no controle, meu irmão, é o que mais importa. Era isso que aquela mulher estava nos ensinando. Ela tinha convicção e fé que Deus estava no controle. Segundo ponto, o vai ficar tudo bem, que aquela mulher sunamita disse, é que ainda há uma saída. Por que ainda há uma saída?
Meus irmãos, ela diante daquela situação a qual a tristeza tomou conta de todos, a tristeza tomou de conta do coração daquela família, aquela família que havia se alegrado com aquela criança. Aquela mulher disse: ainda há uma saída. Ela estava dizendo: vai ficar tudo bem, porque ela sabia que ainda havia uma saída. A saída que aquela mulher tinha no seu coração, a convicção, a saída que ela estava falando no seu coração era Jesus, Jesus Cristo. É a saída para o homem pecador. Jesus Cristo é a saída para o homem que está nas drogas. E muitas pessoas chegam e falam assim: esse aí não tem mais jeito, esse aí é daí para panela, sabe? Não vai ter mais jeito. Aquela mulher estava dizendo: ainda há uma saída, a saída para qualquer situação, a saída para qualquer estado que o ser humano se encontre é Jesus. Aquela mulher estava falando que não importa quantas portas já tenham se fechado na vida dela, Deus ainda tinha uma saída, Deus ainda tinha uma porta. E porta que Deus abre ninguém fecha. Meus irmãos, nós estamos enfrentando uma crise, nós estamos enfrentando um momento difícil. E quantas pessoas não abriram suas bocas para falar que não tinha mais saída, mas muitos abriram sua boca, sabe, ali no seu quarto, orando, declararam: eu creio em ti, Deus, eu creio que ainda há uma saída. E Deus tinha saída no meio do desemprego. Deus abriu portas de emprego para pessoas no meio da crise, no meio da pandemia. Deus abençoou pessoas. Deus abriu portas, porque Ele é o Deus que sempre tem uma saída, Ele sempre tem uma solução. Quantas pessoas não estão no leito do hospital e o médico abre sua boca para falar que não há uma saída, que não há uma saída, mas há uma saída, e essa saída é Jesus. Ele é aquele que pode descer com a sua presença, ele reclina a sua presença no leito de um hospital e ele vai desinflamando os pulmões daqueles que não conseguem respirar. Ele vai desinflamando, ele vai colocando o espírito de vida, ele vai soprando o fôlego de vida no pulmão daquele que ainda não consegue respirar, porque a medicina diz que não há saída e a pessoa está ali entubada e Deus com sua presença reclina sobre aquela vida e ele tem a saída para tirar aquela vida daquele leito, daquele hospital. Então nunca diga que não há uma saída, porque quem tem Jesus no coração sempre vai haver uma saída. Até depois que morrer, vai haver uma saída. Quantos servos de Deus, homens de Deus, perderam suas vidas no meio dessa pandemia, no meio de tantas circunstâncias, mas aí o que a palavra do Senhor vai dizer? Que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, a palavra está dizendo que com Jesus há uma saída, até para a morte há uma saída. Aleluia, glória a Deus. A terceira coisa que aquela mulher nos ensinou, com vai ficar tudo bem, foi que Deus ia falar. Se vai ficar tudo bem, é porque Deus vai falar. Meus irmãos, às vezes a gente dá voz, a gente dá os nossos ouvidos e nós escutamos a voz de todo mundo, mas às vezes nós não paramos para ouvir a voz de Deus. A gente ouve a voz de A, ouve a voz de B, mas aquela mulher no seu coração disse: vai ficar tudo bem. Ou seja, Deus vai falar. Deus está falando com esse mundo, Deus está falando com esse país, Deus está falando com essa nação. No meio desta pandemia, pessoas têm visto Deus falar: arrependam-se, arrependam-se. Mas às vezes a pessoa dá mais ouvido à voz de um jornal, às vezes a pessoa dá mais ouvido a qualquer outra notícia, mas não dá ouvido à voz de Deus. Mas que nós vamos aprender com a mulher sunamita a dar ouvido à voz de Deus. Porque Deus vai falar, e se Deus vai falar, vai ficar tudo bem. Deus operou poderosamente na casa daquela mulher. Aleluia. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Essa foi a palavra abençoada, essa que você acabou de ouvir, que o pastor colocou, Deus colocou no coração do nosso pastor nesta noite.
Amém.